O livro sagrado indiano que influenciou Oppenheimer. Já que o tema agora é este grande físico, ele não é alemão, ele é judeu, mas ele não é alemão, ele é americano, 100% americano. Os pais não, mas ele nasceu, então ele é americano. Que está em grande debate sobre a bomba atômica, mas o livro sagrado indiano que o influenciou. E por que eu escolhi este livro, este artigo, para ler hoje da BBC Brasil? Que vem lá da BBC Mundo, claro. É porque eu estou muito empolgado nos estudos das técnicas da matemática indiana, da física indiana. Além do zero, que é um dos grandes atributos a essas pessoas, grandes matemáticos, eles são matemáticos natos praticamente. Eles estão agora, em final de julho, chegando ao lado escuro da Lua. Ao lado escuro da Lua. Vocês acreditam que a Índia será o primeiro país a pousar no lado escuro da Lua? Eles estão com a Chandrayaan-3, que é um foguete gigantesco, utilizando apenas 100 milhões de dólares, ou seja, 1% talvez do que Elon Musk gasta no seu SpaceX. É muita inteligência, porque eles estão usando a gravidade da Terra. Inclusive, já fiz já li sobre isso aqui. Eles estão utilizando a gravidade da Terra, a força natural dos astros, planetas, para se deslocar no espaço. E eles estão chegando, eles saíram no dia 15 de julho e estão rodando a Terra e saindo aos poucos e chegando já na Lua. Olha que interessante. Eu acho muito legal. Mas voltando aqui ao tema, o livro sagrado indiano, que é este do artigo agora, que influenciou Oppenheimer. Não é Oppenheimer, como uma pessoa estava dizendo esses dias. Não tem, a pronúncia pode ser de qualquer jeito, na verdade. Mas é Oppenheimer mesmo. Ele era americano, ele não era espanhol, ele não era inglês, ele não era outra lugar. Ele era Heimer mesmo. Vamos lá. Este é Oppenheimer para quem está conosco nos vídeos. O trabalho do físico Robert Oppenheimer foi fundamental para o desenvolvimento da bomba atômica, que mudaria os rumos da Segunda Guerra. O trabalho dele, porque ele foi a pessoa que organizou o trabalho, certo? Mas quem mesmo, e eu acredito que descobriu a fusão, é Albert Einstein. Sadiq Biswas, correspondente da BBC News na Índia. Nossa, que legal ali sobre a Índia. Pessoas inteligentíssimas. Se eu pudesse fazer uma pós, algum estudo fora, eu faria lá, na Índia. Mas primeiro tem que aprender o hindu, ou tamil. O inglês também, mas é melhor a língua materna deles. Uma das línguas, são mais, sei lá quantas. Mas as principais é tamil e hindu, que eu escrevo, inclusive, na Amazon.in. Há 2 horas, ou seja, do dia 26, ou seja, é novíssimo esse artigo, surfando na onda do Oppenheimer. Então vamos começar sem delongas. Para apenas me apresentar, meu nome é Rona Botelho, sou estudante de Física e ocupo a 15ª cadeira da Academia de Letras e Ciências de Londrina, no Paraná. Vamos lá. Oppenheimer. O novo e arrebatador filme biográfico de Christopher Lamb sobre o físico norte-americano Robert Oppenheimer. Lúcius no começo, mas aqui eles sempre tiram. 1904, 1967, o pai da bomba atômica vem sendo aclamado em todo o mundo. Abre aspas aqui, em aspas. O pai da bomba atômica, não porque ele criou em si, mas porque ele coordenou os atos da bomba, a criação da bomba. Ele pode ser o pai, mas eu acho que o pai mesmo, o embrião vem de Albert Einstein. Ele apenas coordenou, mas tá tudo certo. Aí você não queria ter esse dogma para ele. O próprio Oppenheimer se arrepende depois durante a vida. Isso aí é durante o filme e tudo mais para vocês assistir. Na Índia, o filme também foi recebido com sucesso, mas gerou protestos contra uma cena que mostra o cientista lendo Bhagavad Gita, um dos livros mais sagrados do hinduísmo, após fazer sexo. Bhagavad Gita chama o nome deste livro, ou em indiano é Bhagavad Gita. É assim que eles falam, meio comendo as vogais. Mas como é
americano Bhagavad Gita também tá certo. O Bhagavad Gita era um dos livros favoritos de Oppenheimer. O físico chegou a aprender sânscrito para poder ler a obra no idioma original. Em julho de 1945, 2 dias antes da explosão da primeira bomba atômica no deserto do Novo México, nos Estados Unidos, Robert Oppenheimer recitou um trecho de Bhagavad Gita, a canção divina, em sânscrito. Físico teórico, Oppenheimer havia sido apresentado ao antigo idioma da Índia e ao Bhagavad Gita anos antes, quando era professor da Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos. Escrito há 2000 anos, o Bhagavad Gita é parte da Mahabharata. É difícil. Um dos mais importantes épicos clássicos do hinduísmo e com 700 versos, o poema mais longo do mundo. Aqui quem nos assiste, Robert Oppenheimer e Albert Einstein, na foto, sem data. Horas antes do evento que mudaria a história do mundo, o pai da bomba atômica aliviou sua atenção recitando uma estrofe que ele próprio havia traduzido do sânscrito. Abre aspas. Na batalha, na floresta, nos princípios das montanhas, no grande mar escuro em meio a dardos e flechas, no sono, na confusão, nas profundezas da vergonha, as boas obras antes feitas por alguém saem em sua defesa. Ele já sabia, coisa boa não viria. Ele estava se defendendo praticamente, né? Na respeitada biografia alemã American Prometheus, The Triumph of Robert Oppenheimer, O Triunfo e a Tragédia do Prometeu Americano, editora Intrínseca, 2023, que eu quero comprar esse livro. Publicado originalmente em 2005, os autores Kay Bird e Martin J. Ewing contam que o jovem Oppenheimer conheceu o sânscrito através de Arthur W. Ryder, professor de idioma da Universidade da Califórnia em Berkeley. O físico havia chegado à universidade como professor assistente com 25 anos de idade. Olha como ele era novo. Como ele era bom, sim. Ele era bom. Eu digo que ele não é o pai da bomba atômica não por desfavorecê-lo, mas porque ele coordenou, né? Várias pessoas podem ser os pais. E ao longo das décadas seguintes, ele ajudou a construir uma das maiores escolas de física teórica dos Estados Unidos. Ryder era republicano e incognascla, com a língua afiada. Ele ficou fascinado por Oppenheimer, já o físico considerava Ryder um intelectual por excelência, um acadêmico que sentia, pensava e falava como um estoico. Olha que legal. Já vai ficando melhor. Brincou de estoicismo e eu fico mais empolgado ainda. O pai do jovem cientista que trabalhava como importador de tecidos era a mesma opinião. Para ele, Ryder era uma notável combinação de austeridade através da qual espreitava a alma mais gentil. Oppenheimer também considerava Ryder uma pessoa rara, com um senso trágico da vida e atribuiu às ações humanas papel absolutamente decisivo na diferença entre salvação e perdição. Isso eu estava lendo, inclusive, um outro indiano aqui, ó. Vou até pegar o livro, ó. Olha aqui, ó, para quem não tá vendo, mas Naval Ravikant. Indiano sim, ele é americano também, lógico, mas tem as raízes da Índia. É um dos caras que eu mais gosto de ler hoje, Naval. O Ryder logo começaria a dar aulas particulares de sânscrito para Oppenheimer nas noites de quinta-feira. Estou aprendendo sânscrito, escreveu o cientista para seu irmão Frank, gostando muito e aproveitando novamente o doce luxo de ter alguém para me ensinar. Fecha aspas. Muitos amigos de Oppenheimer estranharam essa nova obsessão do físico pelo idioma indiano, segundo seus biógrafos. Um deles, Harold F. Fiennes, que havia apresentado científica ao acadêmico, achou que fazia total sentido, já que Oppenheimer tinha um, abre aspas, gosto pelo místico e pelo enigmático, fecha aspas. Por isso, o conhecimento de Oppenheimer sobre o sânscrito e Bhagavad Gita é claramente pertinente para a história do filme. Mas alguns hindus conservadores se queixaram, particularmente da cena de sexo entre o físico interpretado por
Clint Murphy e sua amante, Jean Locke, Forest Public. Eles afirmam que o filme é ofensivo à sua religião e origem e exigem o corte da cena. Nossa! Mas os censores indianos não consideraram que ali houvesse um problema e o filme é a maior bilheteria de Hollywood na Índia em 2023, superando Barbie desde a estreia simultânea dos vídeos em 21 de julho. Oppenheimer, sem dúvida, tinha ampla cultura. Ele estudou filosofia, literatura francesa, inglesa e história. Ele chegou a pensar em aprender arquitetura e até se tornar estudioso dos clássicos, poeta ou pintor. Era grande mesmo. O físico escreveu poemas sobre temas de tristeza e solidão e se identificava com o existencialismo esparso. T.S. Eliot, 1888-1965, no poema A Terra Devastada, The Wasteland, no original em inglês. Ele gostava de coisas que fossem difíceis, afirma Chines, e, como quase tudo era fácil para ele, o que realmente chamava sua atenção era essencialmente o difícil. Com sua facilidade para idiomas, Oppenheimer estudou grego, latim, francês e alemão. Ele também aprendeu holandês em 1 mês e meio. Por isso, realmente não levou muito tempo para que ele lesse Bhagavad Gita em sânscrito. O cientista achou o livro muito fácil e maravilhoso, chegando a dizer aos amigos que era a canção filosófica mais bela existente em qualquer língua conhecida. Na sua biblioteca havia uma cópia do livro com capa rosa que Ryder havia dado de presente para o físico, e o próprio Oppenheimer deu cópias de presente para seus amigos. Seus biógrafos escrevem que o cientista ficou tão maravilhado com seus estudos de sânscrito que em 1933, quando seu pai deu a ele um automóvel Chrysler, ele deu ao carro o nome de Garuda, o deus pássaro gigante da mitologia hindu. Na primavera daquele mesmo ano, Oppenheimer havia escrito uma carta um tanto floreada para seu irmão, explicando que porque a disciplina e o trabalho sempre foram seus princípios orientadores, o que remetia ao seu fascínio pela filosofia oriental. Segundo o físico, abre aspas, pela disciplina, embora não apenas pela disciplina podemos atingir a serenidade e uma certa medida pequena, mas preciosa de liberdade nos acidentes da encarnação. E aquele desapego que preparava o mundo do qual se renuncia. Para ele, somente através da disciplina é possível, abre aspas, ver o mundo sem distração grosseira do desejo pessoal e, ao fazê-lo, aceitamos mais facilmente nossas privações terrenas e o seu horror terreno. Pouco antes de completar 30 anos, Oppenheimer parecia estar buscando um desapego terreno. Segundo seus biógrafos, em outras palavras, ele desejava enganar-se como cientista no mundo físico, mas ainda se desapegar dele. Ele não procurava escapar por um meio puramente espiritual, ele não estava buscando a religião. O que ele buscava era a paz de espírito. Bhagavad Gita parecia fornecer exatamente a filosofia correta para o intelectual entusiasmadamente afincado com os assuntos dos homens e os prazeres dos sentidos, segundo Bird e Schwind. Um dos textos favoritos de Oppenheimer em sânscrito era Meghabduta, um poema lírico escrito por Kalidasa, que foi um dos maiores poetas a escrever naquele idioma. Li Meghabduta com Ryder com prazer, alguma facilidade e grande encantamento. Leu o físico para seu irmão Frank. Por que Oppenheimer voltou-se para Bhagavad Gita e suas noções de karma, destino e deveres terrenos da famosa tão nervosa? Seus biógrafos arriscam-se a sugerir uma razão. Talvez a atração que Robert sentiu pelo fatalismo de Bhagavad Gita fosse estimulada pelo menos por uma florescente revolta tardia contra o que ele havia aprendido quando jovem. Eles se referem à associação precoce do cientista à sociedade da cultura ética, um ramo exclusivamente norte-americano do judaísmo que celebra o racionalismo e o tipo de progressista
humanismo secular. É preciso ter em mente que Oppenheimer não era o único ocidental a admirar o texto hindu. O filósofo americano Henry David Thoreau, 1817-1862, escreveu sua imersão na estupenda e cósmica filosofia de Bhagavad Gita, que, em comparação, faz com que nosso mundo moderno e literatura pareçam triviais e insignificantes. Heinrich Himmler, 1945, na Alemanha nazista, também era admirador de Bhagavad Gita. Mahatma Gandhi, 1869-1948, era um ardente seguidor do épico hindu, e dois poetas admirados por Oppenheimer, W.B. Yeats, 1865-1939, e T.S. Eliot, havia lido Bhagavad Gita. Isso é a língua hindu, né? A visão da nuvem gigante em forma de cogumelo se elevando aos céus após o primeiro teste da bomba atômica levou Oppenheimer a ler novamente o Bhagavad Gita. As bombas que caíram posteriormente sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, mataram dezenas de milhares de pessoas. Nós sabíamos que o mundo não seria mais o mesmo, declarou o físico à rede de TV americana NBC em um documentário em 1965. Alguns riram, outros choraram, mas a maioria ficou em silêncio. Eu me lembro do verso escrito da escritura de hindu Bhagavad Gita, declarou ele. Vishnu, uma das principais divindades do hinduísmo, encarnado por Krishna, tenta convencer o príncipe Arjuna a cumprir sua missão. Para impressioná-lo, ele assume sua forma com múltiplos braços e diz: Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Imagino que todos nós tenhamos pensado naquilo de uma forma ou de outra. Um amigo do cientista disse que a citação parecia um dos exageros sacerdotais, e que Oppenheimer, mas o enigmático cientista permaneceu profundamente influenciado por ela. Certa vez, os editores da revista The Christian Century pediram a Oppenheimer que indicasse os livros que influenciaram mais profundamente suas visões filosóficas. As Flores do Mal, do poeta francês Charles Baudelaire, 1821-1867, foi o primeiro e segundo lugar. Bhagavad Gita. Isso é Oppenheimer. O livro que o influenciou e o grande físico fez valer a pena a sua interpretação, colocando em alguns pontos. Eu gostei bastante de ler esse artigo. Parabéns à BBC.